Ele é professor de filosofia, matemática e é o atual presidente da Casa dos Congadeiros. Ele é muito atuante na política, muito atuante na cultura e conhecido por todo mundo como Professor Negrão. Ele gosta de chamar de Professor Negrão. Vamos lá, vamos conhecer o Cláudio aqui, o professor Cláudio. Meu nome é Carlos e este é o Machado na TV. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem? Bem, que bom. Cá estamos aqui na Casa dos Congadeiros, né? Casa que foi inaugurada praticamente em 1981. Isso, foi em 81. Foi na gestão do Carlos. O Cláudio, quando você assumiu a presidência dessa grande instituição, você encontrou muitos problemas? Sim, vários. Mas encontrei também pessoas que me deram auxílio, principalmente aqui dentro da Casa do Congadeiro. Teve alguns capitães que ofereceram as informações que às vezes eu não sabia, que me ensinaram, ou seja, foram os meus professores. E teve pessoas fora também, que era de acordo com a realidade, que conhecia, que nos ajudou bastante, nos ajudaram. Aí eu não posso falar que me ajudou, mas que ajudaram tanto o pessoal da Chapa. Da Chapa, sim, certo. Que são pessoas atuantes. Temos pessoas dentro e fora da associação que eles atuam diretamente, outras indiretamente. Sim. Mas tivemos bastantes desafios, muitas conquistas, muitas vitórias e estamos indo aí. Atualmente, quantas pessoas da parte da diretoria, quantas pessoas fazem parte da diretoria? Você é o presidente, mas quantas pessoas? Tem mais 22 pessoas abaixo. 22 pessoas. Isso. Tem conselho fiscal, conselho deliberativo, sim, vice-tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro tesoureiro, e assim. E os capitães, porque são 20, e eles também são essa diretoria, ou seja, a Associação dos Congadeiros são os capitães. Então nós temos essa diretoria administrativa, mas eu tenho que considerar que eles também são. Bom, eu creio que todos correm atrás de um bem comum, que é a manutenção do estabelecimento e também a manutenção da própria cultura da Congada. Eu tenho certeza que você, como presidente, você fica, não sei se você fica na ponta da mesa ou não, mas você tem que estar ali ouvindo as sugestões, reclamações, e você pegar tudo isso e encontrar uma solução não deve ser tão fácil assim. Não é fácil. E aqui, essas reuniões, nós fazemos a antiga tábua redonda. Reator. Então, sim, nós colocamos em círculo para colocar que todos são importantes, então não vai ter aquele legal. Na hierarquia, fulano manda mais, não. Entendi. Isso existe sim, os documentos que precisam ser respeitados, mas em círculo você consegue ver a expressão do outro, o que ele vai colocar, nós colocamos dessa maneira. Interessante. E todos têm o direito de dar a sua opinião. Aqui também saem muitas reclamações. Muita crítica. E pelas reclamações você já consegue perceber, ou seja, te abre novos horizontes para ver uma outra possibilidade de uma nova forma para poder resolver certos problemas. Mas é interessante. Você encontra aquele choque de ideias entre os ortodoxos, aqueles que querem manter a casa, não sei se isso pode, de um jeito, e os novos, quer dizer, o pessoal das antigas, com todo respeito, e os novos que estão chegando. Existe esse atrito entre o novo e o moderno, o antigo e o moderno? Olha, existe, mas ao mesmo tempo que existe essas diferenças, existe um diálogo. Olha só. Existe sim um diálogo, onde tem aqueles que vem trazendo ideias novas, mas também temos um rei Congo que ele é atuante. Então essa responsabilidade é do rei Congo. Então, o João lá, o João Tomás, que é o nosso rei Congo, ele desempenha essa função com excelência. Ele consegue, com a educação que ele tem, então é uma pessoa simples, de um conhecimento riquíssimo, ótimo, e uma capacidade de lidar com o outro fora do comum. Sim. Então eu acredito
que é necessário que haja isso, porque viver de uma forma engessada não é fácil, não é bom. Viver de uma forma engessada. É necessário que tenha essas mudanças, Sim. mas nós temos pessoas com a cabeça com a excelência joia. Que Eu maravilha. falo, nossa, tranquilo. Bom demais, Sim. bom demais. Tem no primeiro momento, mas depois tem uma explicação e eles conseguem chegar num denominador comum, para usar a linguagem matemática. Cláudio, tive uma dúvida, cara. Eu sou leigo no assunto. Acho que tem muitas pessoas machadas que são leigas, mas eu talvez não perguntaram não. Qual a função, qual a importância do rei Congo e o rei Perpétuo? Sim, o rei Congo, ele é o que comanda a festa de São Benedito, as congadas, ele dita as regras. Então, congada, Congo. Quem comanda, o rei Congo e a rainha Congo. O rei Perpétuo, ele está junto como uma figura. Então, está mais como uma figura ativa. Mas aqui ele recebe respeito. Sim. Então, na segunda-feira, que é o dia do reinado, todos vão atrás da coroa que é o Vitinho Santana, que todo mundo conhece, que já é tradicional, o pessoal fazer aquela brincadeira. Sim. Então, ele também é respeitado aqui dentro. Então, nós podemos colocar que a corte do rei, aqui na cidade de Machado, ela é composta pelo rei Perpétuo, que é o João Tomás, e a Marlene, que é a rainha Congo, e também com o seu Vitinho, que seria o rei Perpétuo, e a rainha que veio a falecer, que assumiu a filha dela, que seria a Luciana, que é a filha do Qué. A irmã do Lu, né? Sim, a irmã do professor Lu. Professor Lu. Então somos 4 que a corte é composta por eles, mas existem as outras rainhas que vêm acompanhando eles no dia desse trajeto, que é da Igreja Matriz até a Capela de São Benedito. Nós vamos ter a Rainha do Rosário, nós temos a Rainha de São Benedito, nós temos a Rainha das Flores, do Ramalhete, temos a Rainha das Promessas, a Rainha da Embaixada, a Rainha. Então são várias outras rainhas, como o capitão do mastro e o capitão da bandeira. Deixa eu fazer uma comparação e você me corrija se eu estiver errado, entre o rei Perpétuo e o rei Congo. Vamos pegar o caso da política inglesa, um exemplo. Você tem o primeiro-ministro e você tem a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, ela é uma chefe de Estado e que ela representa a realeza, porém na política ela não, vamos usar a palavra comum, ela não apita. Ela é muito respeitada, mas ela... Parlamento. Ela perdeu o poder, mas ela é muito respeitada. Seria mais ou menos isso com o rei Congo e o rei Perpétuo, mais ou menos? É mais ou menos, mas aqui abre o espaço para o rei Perpétuo dar opinião. Certo. Então é um respeito mútuo, mas a responsabilidade maior é do rei Congo. Mas ele tem que estar paramentado. Se for alguma coisa que estiver na rua, ele vai estar falando, mas aqui dentro da reunião ele não precisa usar seus paramentos, porque o rei Congo ele não aparece paramentado conforme o rei Perpétuo. Que interessante. Então o rei Perpétuo a gente vê com a coroa de Oxalá, tem um manto, então, ou seja, já o rei Congo, ele já fica mais, parece que é mais escondido. Dificilmente as pessoas acreditam que o rei Perpétuo que é o rei Congo, e não é. As pessoas confundem. Sim, não é. Mas assim, é delegado sim, mas na maioria das vezes quem decide é o rei Congo. O reinado, durante a festa do Benedito, eu creio que vocês sentam à mesa e organizar todos os pormenores deve ser uma coisa muito complicada, né? Sim, aí demora bastante meses para poder fazer esse planejamento. Depois tem que levar esse planejamento até a prefeitura, porque tem a cultura, que tem a parte do planejamento da cultura, da Secretaria de Cultura. Então demora uns 6 meses para a festa de São Benedito ser o que ela é. E os problemas mesmo começam a acontecer a partir do momento da alvorada. E deveria ter visto isso tudo naqueles 6 ou 8 meses antes, mas parece uma coisa. Na hora que solta os primeiros fogos lá em cima, que a imagem está na porta da igreja para poder transitar o município inteiro, eu falo, aí começa. Aí começaram os problemas. Aí as pessoas, nossa, vamos tirar foto, tudo, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Atrás dos bastidores. Isso, porque aí até 6 horas da tarde, que vai começar a novena, que eles começam toda aquela cerimônia, ali passa coisas. Aí é Ministério Público, fiscalização disso, fiscalização dali, capitão, barraqueiros,
E são coisas Nossa. que ficam nos primeiros dias ali e passam os 12 dias da festa com trabalho para fazer. É bastante coisa. Ô Cláudio, uma curiosidade. Muitos encaram a festa de São Benedito como algo profano, algo não católico, por haver elementos africanos e tudo mais. E nós temos a Igreja Matriz, temos a parte da cristandade. Hoje como é que você enxerga isso? Você acha que acabou isso de profano e cristandade? Todos andam de mãos dadas? Como que é isso? Até às vezes o próprio termo ainda dentro da Igreja Matriz, né? Sim. Eu creio que há muitos anos atrás, isso aí deve ter sido um tremendo choque para a elite, né, da época. Como é que você encara isso hoje? Eu vejo como um caldeirão cultural. Ali nós temos, sim, questões da Igreja Católica, nós temos questões da Umbanda, do Candomblé, Umbanda-Omblé, aqui na cidade de Machado, que misturam as duas. E eu acredito que eles conseguiram fazer uma harmonia entre tudo isso. E um dos dias importantes que pode te dar uma resposta é o dia da procissão. Sim. Que é o dia que as congadas chegam até a Praça da Matriz, onde está ocorrendo a missa. Sim. Eles falam que é a missa Congo. Eles não entram na igreja. Ah, não. Eles ficam aguardando terminar para eles poderem sair com as imagens que ali estão. Olha. Então, ou seja, mas por que eles têm essa tradição? Porque os negros não eram considerados pela Igreja Católica pessoas que tivessem alma. E aqui na cidade de Machado, infelizmente, essa cultura ainda continua. Ainda continua. Sim, por quê? Continua da seguinte maneira. Não podiam entrar dentro da capela, porque essa festa foi mudada de lugares aqui, de vários lugares. Primeiro era que teria que acontecer onde a Policlínica hoje, que ali que seria o espaço da Capela da Senhora do Rosário. Olha só. Como o município estava no coração do município, uma festa tradicional crioula, então não poderia ficar ali. Joga para o Alto da Santa Cruz, onde é o centro de prostituição, o Alto da Prostituição. É muito prostíbulo. E o que acaba acontecendo? A cidade começa a desenvolver por ali. Depois, esses negros que eram proibidos de entrar na igreja, aí de acordo com o tempo, eles eram somente aqueles para segurar as tochas, para poder iluminar a capela ou a igreja. E nesse decorrer, ou seja, desse tempo, quando eles levantam a capela de São Benedito, a primeira capela, eles queriam sim celebrar-se a missa, porque eles estavam sendo, ou seja, entre aspas, evangelizados. Certo. Só que a igreja em si não aceitava. Então, digamos que hoje seria R$5 uma missa, não sei, vamos jogar aqui. Para eles era cobrado R$1.500, vamos supor. Em outras Que palavras. eles tinham que ficar o ano inteiro trabalhando para juntar aquele dinheiro para que houvesse uma missa durante um ano. Uma. Que absurdo. Aí o que acabava acontecendo? A igreja fazia o convite para as famílias especiais para participar dessa novena, para que depois que terminasse essa missa eles pudessem fazer a manifestação lá fora. Sim, hoje muitas pessoas, até o Padre Pedro pergunta, mas por que os congadeiros não entram dentro da igreja na hora da missa? É a tradição deles. Eles eram proibidos de estar dentro da igreja. Então essas congadas ficam para o lado de fora ainda para mostrar como que era no passado. Ah, entendi. Quer dizer, embora apareça um preconceito, aquilo é uma tradição. Sim. Eles mostraram Para como mostrar era nós, antes. não cabe a nós entrar ali porque o espaço é sagrado e nós não somos sagrados pela igreja. Interessante. Então nós ficamos para o lado de fora. Então aí eles faziam essas celebrações, os padres celebravam, ou o padre, aí depois que terminava, soltavam um rojão para mostrar, agora vocês podem vir. Olha como que é a história. Que coisa. Aí continuou assim durante muito tempo. Hoje, por essas questões de leis que não pode fazer barulho, que não pode ter certos fogos aí, que agora estamos trabalhando somente com chamamos fogos de luz e flores mesmo. Vamos falar pirotécnicos. Isso. Pirotécnicos. Porque antigamente, quando era o perneta, ele soltava aquele... Sim, aqueles barulhos fortes. E chamava, anunciava, ó, já acabou a missa, agora vocês podem vir. Ah, então aquele barulho forte, para ele anunciar isso. Olha aí, perneta. Porque os lugares onde são os ranchamentos, então já terminou a novena. Sim, então agora sim. a gente já pode ir para a Praça de São Benedito. Olha só. Então essa mistura
desses credos ou dessa forma de manifestar esse sagrado é bonito na cidade de Machado. Sim. Principalmente quando você vê os ensaios, você vê eles brigando aqui dentro, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, mas nos dias que eles têm que se apresentar, você vê no olho deles, nos olhos de cada um, que eles estão sim colocando essa grandeza que eles têm dentro para fora. Então assim as pessoas vêm aplaudir. É a maneira que eu vejo que a fé deles é que faz eles continuar fazendo aquilo que eles estão fazendo. Magnífico. E quando essa imagem chega, as imagens chegam ali na Praça de São Benedito, cada um vai querer demonstrar o melhor que preparou. Às vezes eles vão compor músicas novas que vão ali. E no momento que tem esse diálogo entre o divino e o humano, você percebe também a grandeza de cada um ali. E na simplicidade, dá para perceber que eles estão tocando o céu. Muito bonito. Dá para perceber que eles bonito. estão. Então existem várias formas de manifestar, existem várias formas de se cultuar, que não precisa ser só uma. Aqui são diversas, nós temos 20 grupos e cada grupo manifesta de uma forma diferente. Então dá para perceber que essa grandeza maior chamada de Deus, ele consegue se expandir, mas ele consegue ficar em pequenas partes. Então cada parte daquela consegue comunicar com o seu Deus e seu Deus consegue comunicar com eles do seu jeito, da sua forma, com o seu canto, talvez com a sua roupa muito bem engomada, talvez uma dança, ou então com uma expressão de uma lágrima, não sei, ou de caminhar descalço, porque cada um, dessa maneira que Deus fez esse diferente, eu acho que ele acaba sendo diferente e escuta o diferente, e com a união desses diferentes é que tem essa explosão, porque às vezes ninguém fala nada e todo mundo entendeu tudo, e às vezes tem pessoas que falam, mas ninguém entende. Então é aquele momento de silêncio que ninguém fala nada e todo mundo entendeu. É uma coisa que, podemos dizer, uma coisa de louco. É uma coisa que transcende. Sim, é uma coisa que é de cada um. Vamos começar sobre, você falou sobre grupos, vamos dar uma pausa para comentar sobre alguns grupos, ok? Sim. Uma pausa, pessoal. Cláudio, você comentou sobre os termos, que são grupos, né? Aliás, até hoje me pergunto o que termo. Você descobriu por que o termo termo? Aí uns vai falar congada, outros falam congado, uns falam terno, congo. Então é só para poder, vamos dizer assim, colocar um nome em tal coisa. Porque no início, quando esse pessoal começava a fazer essas festas, as pessoas que eram da elite perguntavam, mas o que é isso que está acontecendo? Ah, sei lá, a festa daquele povo que veio do Congo. Mas como é que chama? Eu não sei, veio do Congo, então congado, ou congado. E então eu acho assim, que a ordem aí dos fatores não que é o congado, o terno, então, ou seja, só para apresentar um grupo, para dizer que tem um nome, entendeu? Sim. Mas aqui somos em 20 grupos. 20 grupos? 20 grupos e 9 mirins. Infanto juvenil. Duas perguntas. O Caiapó e o Moçambique fazem parte ou são independentes? Aqui em Machado, só o Caiapó. Fizemos um Moçambique, mas foi um ano só que não deu certo. E o Caiapó é da Senhora do Rosário, que tem a tradição da Senhora do Rosário dos Senhores Pretos, que, segundo a história, aparece uma imagem de uma mulher em cima de uma rocha. E um desses guerreiros, esse índio africano, ele vê, acha bonito, mas na tradição da tribo dele é que quando ele se apaixona por uma mulher, ele chama os seus companheiros e vão até na porta da onde é a moradia dessa pessoa, dessa moça. Eles cantam para ela e os pais concedem ela para ele levar cantando até a sua futura residência. E esse guerreiro, ele se depara com essa imagem de uma senhora diferente de cor dele, ele tenta retirar ela da rocha, ela não sai, então ele vai cumprir a tradição. Então ele quer levar ela para casa. E ele vai, chama os seus amigos, e eles vêm cantando e dança para ela na frente, como se ele estivesse fazendo interessante. Para a moça, para poder levar para casa. E ela se desprega da rocha, escola da rocha, e vai para... E eles começam a fazer essas manifestações. Então a congadeira em si não é São Benedito e nem a Santa Efigênia, seria
a Senhora do Rosário pelas tradições do Kayapó com o Moçambique, que tem os moçambiques também que também tem essa tradição de trabalhar com a Senhora do Rosário. Existe realmente uma rixa entre Congado e Moçambique ou essa é lenda urbana? Eu acho que é mais lenda urbana e também do bom senso. Porque pode que exista na tradição que existe uma rivalidade entre as famílias e tal. Mas eu acho que colocar em prática, a gente levar uma coisa assim, de eu querer te humilhar ou querer desfazer de alguma coisa sua, eu acho que é falta de bom senso e falta de raciocínio. Mas aqui não tem isso. Dessa concepção de um não combinar com o outro. Porque é mais uma brincadeira. E essa brincadeira que alguns levam a sério como questões religiosas da sua espiritualidade, que eu acho que, vamos colocar a espiritualidade, nós não podemos ter esse tipo de rivalidade. Aqui já não tem. Pode haver, sim, de um querer insultar o outro, sim, na hora da apresentação, quando se encontra, mas essa questão de rancor, ódio, não. Olha que interessante. E tem só um grupo de Moçambique em Machado? De Kayapó, um só. O Kayapó que acho que é da Natalina, se não me engano, Isso, né? Natalina E e o seu Jacó. o Moçambique de quem? Não, o Moçambique começou no ano de 2018, mas não deu certo. Ah, não deu? Não deu certo, foi um ano só. E não, aí a cultura mesmo de Machado vai ser somente os 19 ternos de Congada e o interno de Moçambique. Vamos conversar um pouquinho a respeito das imagens que nós temos aqui atrás, Cláudio? Você deu uma boa explicação, mas vamos explicar para o público. Nós temos aqui, então, a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Santa Efigênia. Fale um pouquinho sobre Santa Efigênia. Santa Efigênia é a princesa da Núbia, que é assim colocado, que hoje nós colocamos que seria Etiópia. E ela foi evangelizada pelo evangelista Mateus, discípulo de Jesus Cristo. Então dá para perceber que ela é bem antiga. É bem mais antiga do que o São Benedito. E o que ela fez? Ela, com a família, a nação dela, eles cultuavam Baal, e ela passa a ouvir esse rapaz de uma cultura completamente diferente da dela, falando de um tal Jesus. Então ela pede para ouvir, para que ele evangelize ela, e ela acha necessário passar essas informações do Evangelho para o seu povo. Só que o seu pai era o rei, então ficou algo meio perigoso. E qual que seria a forma que ela achou mais fácil de evangelizar? Ela falava com as crianças nas periferias, ela evangelizava essas crianças, e essas crianças evangelizavam os pais. Olha que interessante. Foi que aí que eles conseguiram evangelizar uma parte do norte da África. Então ela da Núbia. Da Núbia, Olha, então bem interessante. Ela é a primeira, ela que abre a procissão no domingo. E aqui a tradição são mulheres que levam até hoje, eu não consegui entender o motivo. Só as mulheres, não sabia, só as mulheres que levam. Só as mulheres que transladam a imagem de Santa Efigênia. E as pessoas que querem ter uma casa. Que querem ter uma casa. Isso, que querem comprar uma casa, então eles falam que ela é padroeira das pessoas que sem teto. E o que acaba ocorrendo? O sacerdote de Baal vai reclamar para o pai que ela ofendeu Baal. E para que Baal se acalme, para curar a ferida da dor, de a princesa fazer, ou seja, dar um mau exemplo, em deixar de acreditar em Baal para acreditar nesse Jesus, que era algo novo, e ela precisava ser oferecida em sacrifício. Olha só. E a frase dela que ficou marcante foi que as chamas, se for para morrer por ele, que eu morra, mas que as chamas do Evangelho do meu Jesus incendeiam os corações dos homens de todas as nações. Então essa chama é o que faz, digamos, os povos de hoje buscar a fé, de ter esse objetivo de conseguir um trabalho, de conseguir uma família, de progredir nessa casa que é colocada. Então ela morre por causa do Evangelho. E a sequência aí, depois de muito tempo que ela foi reconhecida pela igreja, com esse exemplo, que é um exemplo bonito, e essa frase, eu posso dizer que é uma frase que queima pelo poder da palavra, que ela fala desse fogo do Evangelho, que é o que vai incendiar e que incendeia até hoje.
E em seguida nós temos a Senhora do Rosário, que nós já falamos Sim. sobre ela, Sim. sobre os guerreiros africanos. Então ela abre com o Evangelho, ela vai mostrar para o povo a palavra viva, que tem que tomar o coração desses homens e mulheres. E atrás vemos a imagem de Maria, que ela deixa esse fogo incendiar a sua vida e consegue trazer o verbo, consegue fazer o verbo se transformar em carne. Você comentou que Nossa Senhora do Rosário, o rosário devido às rosas, porque devido ao terço, terço, né? Sim, eram 150 salmos da Bíblia. Como eles não sabiam ler, eles faziam a oração dos 150 Pai Nosso com as 150 Ave Marias intercaladas de 10 dos Pai Nossos. Certo. Aí cada Ave Maria era uma rosa que se oferecia, que era assim que era considerado. Sim. Então por isso que virou esse rosário. E então depois vem a segunda imagem na procissão, o verbo se faz carne, a base da palavra, porque a palavra aqui ela tem poder, porque no livro de Gênesis, faça-se a luz e a luz foi feita. E aqui essa palavra entra no coração de uma mulher, de uma virgem, de uma adolescente, uma jovem, e ela consegue trazer Deus para conviver no meio da humanidade, esse Emmanuel, esse Deus conosco. E em seguida nós temos agora o Benedito. São Benedito. Que é a última das imagens que chega na Praça de São Benedito para ser reverenciado pelos congadeiros. Ele vê a fé da palavra e vê os exemplos para ser o seguidor desse verbo encarnado chamado Jesus Cristo. Então ele usa a sua fé e a sua simplicidade, a sua sabedoria, que ele tinha sabedoria. Ele não tinha o conhecimento pedagógico científico, Sim. mas ele tinha sabedoria. Então essa sabedoria, ele usa essa sabedoria dentro de um convento, de um seminário, e aonde na Itália? Na Itália, em Palermo. Palermo. E ele consegue desempenhar os papéis baixos desse lugar onde ele morava, que seria um convento ou um mosteiro. E também ele consegue dividir aquilo que ele tinha de alimentos com os menos favorecidos. Ele é o padroeiro da cozinha. Eu não sei se na Itália acho que não teve assim, a escravidão com brancos e negros, mas como é que ele é filho de escravo. Ele é filho de escravo? Sim, se não me engano é da Etiópia também. Certo. Os pais dele, mas só que ele nasceu na Itália. Então ele é italiano. E por coincidência, a Etiópia na Segunda Guerra Mundial foi dominada pela Itália. Sim, família africana, mas ele é nativo, ele é italiano. E como você vê essa relação com o Gada São Benedito? Porque nós temos a Senhora do Rosário. A impressão que me dá é que o nome dele é muito mais citado. Sim, aqui. Mas só que tem regiões onde é só o Rosário. Ah, entendi. E tem regiões que é o São Benedito, a Nossa Senhora do Rosário e Santa Teresinha. Então vai mudando. Às vezes não são esse trio. Então a Santa Efigênia aqui em Machado, ela está junto. Temos também a tradição que tem alguns termos que traz até agora hoje a Nossa Senhora Aparecida, que eu também não pus aqui, depois tem que falar sobre ela também. E tem muitos que são devotos que colocaram até uma bandeira para ela junto. Mas aí acaba sendo se mesclar. Então, Cláudio, você quer dizer que dependendo a região, um determinado santo é venerado. No caso de Machado, além dos três, principalmente São Benedito na Congada. Sim. Mas em outro lugar pode ser um outro santo. No Maranhão tem a Marujada. De São Benedito. Onde o pessoal se veste de azul e branco e fica, não sei se você chegou a ver, se tiver a oportunidade, procura a Marujada de São Benedito, porque eles muito bonito, também tem essa tradição. E você falou, por que unir então São Benedito e Efigênia na festa de Congo? Eu acho que uniram a cor de quem dança Congo com a cor dos dois. Entendi. Então, ou seja, nós ele é da nossa cor, então ele gosta daquilo que nós gostamos também. Entendi. E a facilidade que temos em achar coisas aqui é fácil, mas eu falo o ser humano, ele se adapta em qualquer coisa, em qualquer canto, de qualquer forma. É verdade. E eu acho que essa mistura, eu acho que foi essa ligação que eles fizeram entre a cor do santo com a cor deles. São Benedito é um dos
é um dos primeiros santos negros ou ele foi talvez o primeiro santo negro? Agora eu não vou poder te explicar. Eu tenho essa dúvida, né? Se ele foi um dos primeiros, de Sim, repente. porque Ifigênia é séculos e séculos mais antigo. Aí tem Santo Antônio de Catigeró, tem São Martinho dos Pobres, mas nós temos que saber esse fator de tempo Eu acho que só dentro da história. Eu não posso te responder agora. Acho que você mesmo, você respondeu, porque no caso ela viveu na Núbia, acho que na época do Egito ainda, Sim. bem mais antigo. Muito bem antigo. mais antigo. Então, Interessante. mas aí nós precisamos saber quais que são os santos negros que a igreja colocou também, né? Sim. E quais foram os períodos. Sim, sim. Que a igreja assume, mas tem também o tempo que eles viveram, que tinha essa cultura popular, essa Sim. crença popular regional do povo. Certo. Então fica aquela coisa, vamos supor, o padre Vitor aqui em Minas Gerais, Três pontas. ele foi reconhecido porque tem todo aquele processo que é feito. Então, mas só que as pessoas já têm ele em Axinta, já tem tanto tempo, mas quando a igreja assume, então já é um século, pode assim dizer. Então nós temos que ver temos que ter cuidado nessa questão de tempo. Na análise do tempo, que é um salto muito grande. Um século são 100 anos, falou que é muita coisa. Ô Claudio, você é professor de filosofia e matemática. Como é que você, cara, você é um cara muito descontraído, você é assim em sala de aula, ou você é mais sério, como é que é? 24 horas por dia. 24 horas. Sim, eu acho que o sorriso é uma das partes que Deus falou assim, e eu vou fazer esse criolinho, o sorriso vai ser, gosto, eu sou de bem com a vida, Sim. consigo aceitar as realidades, Sim. Reclamo assim, Pouquinho, mas eu só acho assim, eu reclamo não tanto, mas assim, sou descontraído em sala de aula, dou bastante trabalho para os alunos, gosto do que eu faço lá, sou respeitado, respeito, tenho muita amizade com... Eu falava aluno, depois que eu fui saber o significado da palavra aluno, então os estudantes. Qual o significado? Aluno vem do latim alux, ausência da luz, ausência do conhecimento. Alux vem de alux, ausência de conhecimento. Ausência. Lux, luz. Porque está lá para aprender. Sim, então se eles estão dentro da sala de aula, eles são estudantes. Interessante. Então tem aqueles que estudam um pouco mais, que se dedicam um pouco mais, tem aqueles que se dedicam um pouco menos. Alunos são aqueles pequenininhos que estão chegando, que ainda não sabe ler, que não tem nada, então, ou seja, a partir da primeira semana são alunos, mas depois Olha, que legal, não sabia desse eles vão detalhe. deixar de ser aluno para se tornar estudantes Porque eu sei também. que em grego a palavra A, é lógico que não é a letra A, existe o alfa, tudo, mas o A significa a ausência de, sem. Sim, Olha só. aluno, lux, sim, ausência da luz. Que E essa luz para os gregos é o conhecimento, é a sabedoria que vem depois do conhecimento. Certo. Cláudio, praticamente chegamos no final da nossa entrevista, foi muito legal, muito assim, instrutiva, aprendi muita coisa e tirei algumas dúvidas e gostaria que você deixasse suas palavras para os congadeiros, para quem queira conhecer, fique à vontade, pode falar. Sim, a Associação dos Congadeiros aqui, nós abrimos uma vez por mês, que seria o primeiro domingo de cada mês, às 9 horas da manhã, para poder fazer as reuniões. Temos inúmeros projetos, mas por causa da... Começou a chover, pessoal. Por causa da pandemia, nós não conseguimos colocar todos os projetos em dia. Sim. Quem tem essa curiosidade de vir aqui para conhecer, estamos aqui em portas abertas. Existem, assim, digamos, um certo preconceito por algumas pessoas que acreditam que aqui dentro se faz coisas que não é de Deus, isso não é verdade. Então nós temos um acervo muito grande para pesquisar. Mas tem que falar alto. Tá chovendo demais agora aqui. Estamos aí. Legal. Assim como o prefeito, estamos estendendo convite para outras pessoas e para os congadores, eu tenho que parabenizar, porque Machado só é Machado, o coração da cidade de Machado é isso aqui, da festa de São Benedito, porque o trabalho deles é que faz o nome do município ser conhecido fora até do Brasil. Então tem que parabenizar a todos. Maravilha. Cláudio, muito obrigado, valeu. Pessoal, então, todos os machadenses, quem é da região, a Casa da Cultura está aqui. Tem telefone? Não, aqui não. Não tem telefone, não tem telefone.
Mas qualquer coisa sempre eu contar com essa cultura, né? Pegar detalhes. Então, pessoal, foi uma entrevista muito agradável com o Cláudio. Vocês conheceram um pouco do que é a Casa dos Congadeiros, a sua importância, uma importância que perpétua, e ela existe graças a pessoas como o Cláudio, graças ao povo que mantém as suas tradições, e isso é muito bom. Tradição, cultura é identidade. Cláudio, muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Achado na TV.